E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta séries. Aqui no canal Ler Até Amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos, bebês. E hoje eu vou trazer para vocês a série Identidade Apagada. Essa série ela tá disponível na Max e é uma série interessantíssima. Inclusive, quando eu comecei a assistir essa série, eu nem imaginava que ela era tão boa e que tocava em assuntos assim tão importantes. E eu tenho que dizer que vai falar sobre um homem aí que curtia fazer trilhas, pelo menos era o que se imaginava, que ele era um trilheiro profissional. Muitas pessoas aí costumam fazer a trilha dos Apalaches, então todo mundo achou que ele era um trilheiro profissional, tentando, assim como muitos, fazer essa trilha, cruzar aí os Apalaches. Só que a polícia acaba recebendo uma ligação e ele é encontrado. E as circunstâncias que isso aí acontece são, no mínimo, estranhas. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @JoyceRodriguesOficial. Por lá, eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então, Penny e Jack, vinheta. Assistir essa série foi uma verdadeira aventura, são reviravoltas atrás de reviravoltas e vamos ter ali como cena um homem que foi encontrado em uma barraca e uma condição assim extremamente estranha, porque veja bem, quem liga para a polícia, né, que teria encontrado esse homem sem nenhuma identificação, então um homem sem vida encontrado, ligam para a polícia em julho de 2018, uma época quente na Flórida, então, né, quente, úmido, então a gente sabe que não era um período ali tão favorável para as pessoas fazerem trilha, assim dizem, né, as pessoas que estão acostumadas a fazer trilhas ali no local. Quando a polícia chega até o local, eles encontram de fato esse homem, em uma condição em que ele está com 38 quilos. A impressão de cara, né, que a polícia teve foi que ele passou vários dias ali sem se alimentar, então se cogitou que ele não tinha comida na barraca, porém, a barraca dele, que é ali mostrada na série como uma barraca amarela, era uma barraca assim cara, os equipamentos que ele tinha eram equipamentos caros. E aí vem a parte que deixa todo mundo ainda mais confuso. Por quê? Assim, a um esticar de braços de onde ele estava, ele conseguiria comida. Sim, ele tinha comida. Eles encontram na barraca também dinheiro, uma quantidade ali significativa de dinheiro. Um caderno com vários códigos, assim, códigos que ninguém conseguiu entender nada, por que ele estava com aqueles códigos, mochila, equipamento, realmente tudo que ele fosse precisar ali para poder acampar. Ele não estava ferido, a única coisa que foi descrito é que ele tinha uma pequena marca, como se fosse uma cicatriz ali no abdômen, mas nada tão significativo, e é nesse momento que algumas pessoas vão começar então a se perguntar: quem era esse trilheiro? Porque se ele estava naquela trilha, provavelmente ele era um homem acostumado a fazer trilhas. Existem muitos grupos de trilheiros, tá? Os trilheiros, eles se conhecem, eles se conversam, existem grupos de, como se fossem os nossos grupos de WhatsApp e tal. Então, basicamente, ali um acaba cuidando do outro. E eles têm um senso de família muito grande. Tiveram pessoas que antes, né, de acontecer tudo o que aconteceu, antes dele perder a vida dele, teriam encontrado com ele, tirado fotos com ele, porque teorias começam a se levantar. Porque, veja bem, o policial olha e diz: bom, será que ele queria ser encontrado? Porque eles não encontraram na barraca um celular, eles não encontraram na barraca identidade, eles não encontraram nada. Como no próprio documentário eles acabam falando um pouco de alguns costumes aí de trilha, de algumas indicações de trilha, a gente já percebe que ele talvez estivesse fazendo uma coisa que não fosse aí tão assertiva, uma vez que ele não tinha o costume de fazer trilha, que era justamente fazer essa trilha dos Apalaches, que normalmente as pessoas nem costumavam fazer sozinhas quando não tinham muita experiência. Então, vai surgir aí ao longo do documentário até mesmo uma foto, onde mostram coisas ali que você já acha um pouco estranho, como por exemplo, uma mochila extremamente pesada. Quando as pessoas que fazem trilhas, caminhadas longas e etc, sabe que não é a melhor forma de você fazer uma trilha com mochilas pesadas, coisas ali que não são muito necessárias, que foi o que ele acabou falando aí com as pessoas que ele encontrou. E a outra coisa era a vestimenta. Sim, a vestimenta. Ele estava de calça jeans.
E aí todos ali unânimes dizem, é impossível uma pessoa que sai para fazer trilha e sabe o mínimo possível de trilha, movimento ou coisa que o valha, vai sair de calça jeans para fazer uma trilha dessa. Então é óbvio que ele não tinha nenhuma experiência, ou ele saberia que ele precisaria de roupas ali específicas, roupas leves, roupas que absorvem o suor. E quando é falado ali pelos trilheiros da calça jeans, quando foi falado também do tecido, né, o tipo de roupa que é o tipo certo ali para você poder fazer trilha, na hora eu lembrei da Insider. Os tecidos da Insider são tecidos tecnológicos, tem uma tecnologia que ajuda na regulagem da temperatura do corpo, também ajuda o seu suor a evaporar bem mais rápido, ajuda muito na questão do odor. São tecidos que desamassam no corpo e também tecidos que não desbotam. Chegando outono e inverno é um ótimo momento da gente pensar nas blusas, aí nessas blusinhas um pouquinho mais reforçadas aí para manter a gente quentinho. Essa blusa, por exemplo, que é a minha favorita, vocês sabem que a minha favorita é a windsuit, que ganhou aí novas cores, eu achei lindíssimas aí as novas cores, quem sabe aí nos próximos vídeos eu possa aparecer com as cores novas, mas por enquanto vou aproveitando essas que eu tenho mesmo. E lembrando que as peças da Insider, ela atende diferentes tamanhos, do PP até o XXGG, dependendo do modelo que você escolher. Eu vou deixar no comentário fixado e no box de descrição o link exclusivo do canal, então comprando por esse link, você também mostra para Insider que através do canal vocês também chegaram a Insider, isso ajuda muito o meu trabalho, eu fico muito grata, e ainda tem aí o seu cupom de desconto com descontos aí especiais para você. E lembrando que os descontos eles são para todas as peças do site, então aproveita o seu outono e inverno com muita tecnologia. Eu agradeço a vocês, agradeço também a Insider e vamos tentar agora entender esse quebra-cabeça. O xerife do local vai fazer o trabalho dele. Tira-se a pessoa de lá e ele quer tentar saber aí quem pode ser, qual a identidade desse homem, porque ele encontrou caderno, encontrou comida, encontrou dinheiro, encontrou também botas. Porém, sim, era um mistério, era difícil você entender porque o que aconteceu com aquele homem. Não tinha sinais de que alguém teria feito alguma coisa contra a vida dele e era tudo muito estranho. Então o xerife, verificando que na barraca dele, estranhamente, não tinha um celular, não tinha nada que ele pudesse se orientar, o que é uma coisa extremamente perigosa e uma coisa também que não é muito costumeira. Mesmo que você queira se desligar da tecnologia, você vai levar para uma trilha, a trilha dos Apalaches ou para qualquer outra trilha, um telefone celular. Em algum momento você vai precisar se comunicar, nem que seja quando você terminar o seu retiro, sei lá, o seu retiro espiritual, seja lá o que você estiver fazendo por lá. Não encontrando nada disso, algumas coisas vêm à mente. Precisamos saber aí a causa, né? O que causou, enfim, a perda da vida desse homem. Então, manda-se para fazer toda a parte de perícia. Eles fazem os exames toxicológicos, encontram apenas um pouco de paracetamol. E o que a perícia também conseguiu encontrar foi uma cicatriz, uma pequena cicatriz ali na barriga dele e que não foi nada recente, já tinha uma cicatriz ali bem ali formada, já totalmente clara, então não era a causa, né, do que teria acontecido com ele por lá. É óbvio que se você quer mostrar, né, para uma pessoa, olha, encontramos aqui alguém, você conhece essa pessoa, ele é seu irmão, ele saiu de casa, você sabe quem é esse homem desconhecido que a gente encontrou aqui no meio do mato. O que o xerife fez? Ele olhou aquela situação que basicamente eram pele e ossos, né, 38 quilos mais uma vez, era uma situação que ele não conseguia entender como ele chegou àquele ponto, então ele decide fazer o seguinte, ele pega as fotos ali e eles começam a fazer um trabalho de imagem meio que assim, tentando dar volume no rosto, coloca-se a barba e chega-se aí a esse resultado aí que vocês estão vendo na foto, que foi o rosto ali mais ou menos que ele conseguiu fazer com o que ele tinha. Muitas pessoas depois que vão dar uma olhada no caso e que vão virar os detetives virtuais vão achar bem absurdo, né, porque tá de um jeito ali que não é muito fácil de se reconhecer. Nesse momento é que ele coloca então em todas as partes ali oficiais da polícia, né, em todos os veículos oficiais da polícia, para que se alguém tivesse procurando por ele, pudesse saber que um homem foi encontrado e você podia ir lá ver se era seu parente, esse tipo de coisa. Só que nada acontecia, nada mesmo. Então o que ele decidiu fazer? Ele falou, bom, o que eu posso fazer é tentar falar com esse pessoal, esses trilheiros aí, porque eles são muito unidos, eles têm grupos, eles têm ali uma certa comunidade, um certo coleguismo e eles acabam se conhecendo. Um acaba conhecendo o outro em algum momento aí da vida. E o xerife faz isso. E nesse momento aparece uma mulher chamada Kelly. A Kelly, ela é, na verdade, considerada como se fosse assim um anjo da natureza.
natureza, um anjo ali dos trilheiros e tal. E o que seria isso? Isso, na verdade, várias pessoas fazem. É quando você sabe que tem muitas pessoas fazendo trilha e você coloca ali dentro de um saquinho um lanche, um pouco de água, porque você pode encontrar um trilheiro que está numa situação difícil, que acabou a água, alguma coisa assim, e está desprevenido. E essas pessoas, elas dão uma volta ali por esse parque e, se encontrarem uma pessoa com necessidade, entregam aí esse saquinho, e por isso esse nome, esses anjos aí que acabam ajudando as pessoas que estão fazendo trilha. E ela teria encontrado com ele. Ela também entregava adesivos do parque. Então ela disse o seguinte para ele: olha, você não quer tirar uma foto aqui com o adesivo do parque? E ele diz que sim, que ele ia tirar essa foto. E ela acaba tendo essa foto para poder mostrar para as pessoas. Então foi a primeira foto que eles acabaram recebendo dele com vida. E isso foi uma coisa ali que, chamou um pouco a atenção. Eles já tinham um rosto para aquela pessoa, um rosto, com vida daquela pessoa. Isso aí foi muito importante aí, essa descoberta de que a Kelly existia. Todo mundo conseguiu perceber também na foto que a Kelly tirou que ele estava bem nutrido, que ele parecia muito bem, só que tinha aquelas características, a roupa parecia errada, tamanho de mala era grande demais. Porém, ele tirou a foto e estava tudo certo, parecia que realmente ele podia ter tido ali uma má sorte no meio da trilha e ter acontecido alguma coisa. Porém, o pessoal ali das trilhas, os trilheiros, começaram a trocar informação. Quando as pessoas perguntavam para ele qual era o nome dele, ele dizia que ele era o andarilho inofensivo. E isso normalmente é considerado um nome de trilha. Todas as pessoas que fazem trilha e fazem com frequência sempre tem um nome que usa na trilha. Então você às vezes conhece a pessoa apenas pelo nome de trilha. Logo, quem dá esse nome é quem está próximo àquela pessoa. Então alguém está com você e diz: olha, agora seu nome de trilha é esse. E todo mundo achava que era isso que tinha acontecido com ele, que alguém deu esse nome a ele. E aí uma senhora, uma senhora aí de mais de 69 anos de idade, na verdade aos 69 anos de idade ela decide que ela quer fazer metade da trilha dos Apalaches e ela consegue, ela fica muito feliz e ela passa a fazer coisas ali desafiadoras, fazer algumas trilhas, ela acaba encontrando com ele. E eles acabam conversando bastante, chegaram a se encontrar algumas vezes, ela tirou foto com ele e ela descreveu ele como sendo uma pessoa extremamente simpática, e ela disse que aos 69 anos de idade diversas pessoas passavam por ela e ela não era tão interessante. Com ele as coisas foram um pouquinho diferentes, ele queria ouvi-la, ele queria conversar, mas ele pouco falava sobre as intimidades, a intimidade da vida dele ou o real motivo dele estar fazendo uma trilha, fosse para o bem ou fosse para o mal. Não, ele só conversava, queria ouvir, fez uma brincadeira sobre o nome dela, ela disse que não gostava de coisas brilhantes e ele acaba pegando um papel de bala que tinha o lado ali brilhante e entregando para ela, fazendo uma brincadeira, e ela até diz que ele era tão simpático e que ela tinha tanto carinho com aquilo que ela gostaria de ter guardado aquele papelzinho de bala de recordação, mas que infelizmente ela não guardou. Certa vez ela disse que estava em um café, em um determinado local, e encontrou com ele, os dois acabaram se encontrando, tinham mais pessoas, ele estava com uma moça, e ela disse para ele: me conta o seu nome verdadeiro, diz para mim qual é o seu nome verdadeiro, e ele não dizia, e aí ela pegou e disse: tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou falando os nomes, e se eu acertar, você diz que eu acertei, tudo bem? O problema é que ela acha que ela acertou, ela fala no documentário que ela acredita que ela acertou, mas ela não lembra qual era esse nome, ninguém conseguia saber o nome dele. Eles foram investigar, inclusive, porque ele teria ficado em uma pousada, isso aí a polícia também chegou a levantar, que era o seguinte: essa pousada ela não aceitava pessoas com os nomes de trilha, com esses nomes de trilheiro, não, você tinha que usar ali o seu nome verdadeiro. Porém, quando eles buscam essa lista no lugar, eles encontram realmente o nome dele ali no dia que ele teria ficado nessa pousada, segundo as informações que eles vão recebendo ali de pessoas que o encontraram, de pessoas que o viram e tudo mais. Só que o nome que eles encontram é Ben Bellamy. E embaixo tá lá, que ele é Denning também, como se fosse ali um segundo nome, uma segunda forma de ser chamado ali, um vulgo Denning. Teria sido basicamente isso que ele fez. Isso tudo eram informações que acabaram ali em um grupo que foi montado para tentar descobrir quem era esse cara. Então, quando se cria esse grupo, várias pessoas começam a trocar informações, contar o que aconteceu e falar, falar sobre esse homem, sobre o andarilho desconhecido, e vão falando, e quem vai acabar tendo contato com esse grupo é uma mulher que tem uma história muito interessante.
O sonho da vida dela era ser perfiladora criminal do FBI. Porém, ela trabalhava em uma lavanderia, trabalhava muito e ainda cuidava da irmã dela, que pelo que eu pude perceber ali no documentário, ela tinha algum problema ou motor ou também ali da parte ali psicológica, não deu para entender muito bem essa parte, mas era ela que acabava guiando e cuidando aí a irmã dela. Então, a vida dela era uma vida dura. E ela demonstra no documentário que ela não é uma pessoa delicada, ela é uma pessoa já um pouco mais bruta, então ela vai mostrando que as coisas com ela são um pouco mais difíceis, que ela é ali um pouco mais linha dura. E ela conta o seguinte, que ela passa o dia dela trabalhando na lavanderia e que depois que ela termina o trabalho dela, ela cuida da irmã dela, faz as coisas que tem que fazer e depois ela vai tentar procurar pessoas. Ela disse que em um determinado momento da vida, ela descobriu que muitas pessoas nos Estados Unidos estavam desaparecidas e que essas pessoas precisavam ser encontradas, porque tinha uma família, tinha uma história. Então ela tentava de um jeito informal ali pela internet encontrar essas pessoas e também ela gostava muito de true crime e acabava preenchendo várias horas da vida dela com esses assuntos, com esses conteúdos e ela foi se sentindo talvez aí um pouco mais apta a tentar encontrar quem era esse homem, quem era o andarilho desconhecido. Essa história do andarilho desconhecido se espalha pela Flórida, pelo menos aí entre os grupos ali de trilheiros, pessoas que gostavam de natureza e essas coisas aí um pouco mais direcionadas. E ela começa a colher algumas informações ali. E ela percebe que tiveram sim pessoas que encontraram com ele. É quando vai surgindo no documentário essas pessoas, que foi no caso como essa senhora que eu falei para vocês do papel de bala, teve a Kelly que encontrou com ele, só que tiveram pessoas que inclusive tiveram longas e longas conversas com ele, passaram um bom tempo e inclusive tinha uma pessoa que foi a última pessoa a vê-lo com vida. E essa sim era uma informação muito importante, então precisava se investigar. Ela diz o seguinte, que quando ela teve o contato, primeiro contato ali com todas aquelas informações que estavam sendo colocadas no Facebook, tudo era uma bagunça, informações desencontradas, o que era levado para a polícia como informação era checado e não dava em nada. Quando tudo isso começou a acontecer, as pessoas começaram a criar as teorias mais malucas possíveis. Começaram a dizer que ele poderia ser, de repente, um espião que acabou indo para o meio da floresta, porque ele tinha um caderno com aqueles códigos, eram vários códigos, e ninguém conseguia entender o que ele estava fazendo no meio do mato com um monte de código. Nesse momento é que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, porque até mesmo isso chegava até a polícia. Eu fico imaginando como esse telefone deveria tocar por um homem que não tinha nem nome, não conseguiam saber nem mesmo o nome dele. E uma outra mulher que também trabalhava numa empresa de caiaques, então ela tinha uma ligação muito forte com a natureza, ela também vai acabar se ligando a esse caso. Só que um pouco mais pra frente ali, não tão, no começo, mas um pouquinho mais pra frente. Todo mundo ali começa a pegar um pouco mais de afinco nessa história por volta de 2019. Então, uns 6 meses depois ali que a polícia tinha encontrado ele. Por quê? No começo, a polícia começou a fazer de tudo. Fizeram exames, tentaram encontrar alguma causa, algum motivo, uma pessoa que pudesse reconhecê-lo e nada. E aí eles decidem fazer um podcast. Então, uma das pessoas que trabalhava lá decide fazer um podcast contando essa história, porque ela disse que as pessoas gostavam dessas histórias, gostavam de histórias criminais e que sabia que se alguém tivesse alguma ideia de quem ele era, eles conseguiriam saber dessa forma. O podcast é feito por um tempo, mas não dá resultado nenhum. Parece que tudo que era feito em busca de descobrir a identidade desse homem, ninguém conseguia. Não dava em nada. E mesmo as pessoas que o encontravam também não tinham muitas informações sobre ele, sobre onde ele poderia ter ido, de onde de fato ele veio, qual era o verdadeiro nome dele, coisas muito básicas, ninguém tinha ideia, tá? Podiam ter ideia de coisas até mais profundas, mas coisas básicas como o nome verdadeiro não conseguiam ter. Então, o que acontece? Conforme, a Christie, que é essa moça que eu falei para vocês que começou a investigar, ela foi levantando mais e mais coisas, eles conseguiram muitas informações de pessoas que o viram. E as pessoas tinham muita vontade de trazer a real identidade desse homem, quem era esse homem. Então, chegam ali pessoas que teriam encontrado com ele, outras que diziam, olha, eu vi ele com tal pessoa que é chamada assim, sei lá, o cara da água, e vai dando o nome de outros trilheiros. Logo, a gente também vai conhecer um rapaz chamado Brandon. O Brandon, ele teria encontrado com esse Danny, na verdade, o andarilho inofensivo,
quando ele estava fazendo uma trilha e ele era bem jovem. Teoricamente, ele começa a fazer trilha em 2017. O Danny, ele também não era realmente muito experiente. Então, quando ele encontra o Brandon nessas trilhas aí, muitos deles se encontram, ele encontra o Brandon e os dois ali começam a conversar. O Brandon meio que dá uma abertura, os dois começam a conversar e falar um pouco da vida. Naquele dia, os dois eles falaram sobre a infância dos dois tinha sido muito difícil. O Brandon, que é esse rapaz que vocês estão vendo, esse rapaz ruivo, ele conta que a vida dele era de um jeito, né, ali, mas aos 3 anos de idade, ele teve um padrasto que chegou na casa dele e as coisas não ficaram fáceis, tinham surras, esse tipo de coisa, o que fez com que ele saísse de casa muito cedo. Pegando esse gancho, o Danny teria contado para ele que ele saiu da casa dele muito cedo também, porque teve uma questão na vida dele, uma questão com a família dele, que não envolvia apenas surras, mas chegou até mesmo a acontecer uma situação ali de abuso do pai com ele. E depois disso, ele simplesmente decidiu ir embora, foi uma coisa que ele não conseguiu superar e decidiu cortar totalmente ali a ligação com a família. Tudo bem, essas coisas sendo ditas, ele também diz que ele teria vindo da Louisiana e ele vai dando algumas informações. Só que o que acabou pegando mesmo o Danny foi falar da ex-namorada. Segundo o Brandon, quando ele começa a falar da ex-namorada, ele fica um pouco emocionado. Ele conta que ele teve uma namorada que ele amou muito e que não deu certo. E aí o Brandon percebe que o rompimento tinha sido recente, porque ele não tinha conseguido superar e aquilo era um pouco perceptível, mas não tinha muita coisa a se fazer. Eles acabam então passando a noite, né, a noite ali nas suas barracas e tudo mais, e de manhã eles tomam café juntos. E ele disse que achou assim engraçado porque ele comeu muito. Ele disse que ele não parava de comer, que o Danny comia muito, comeu, e depois de tanto comer, eles teriam chegado ali a um pedaço da estrada, né, porque come, levanta acampamento e continua. Quando chegou num determinado momento, tinha 2 estradas que davam para caminhos diferentes. Eles ficaram parados ali no meio, né, qual estrada pegar, e cada um pegaria um caminho. E ele disse o seguinte pro Danny, você não gostaria de trocar contato comigo? De repente um dia a gente pode conversar numa outra situação, a gente pode aí se falar. E ele fez uma cara assim de não, infelizmente não. E ele disse que ele preferia que as coisas ficassem desse jeito e seguiu o caminho dele. Essa foi uma situação estranha para o Brandon, porque ele disse assim, eu não via motivo disso não acontecer, porém eu nunca mais o vi. E teria acabado ali a história deles dessa forma. Então, de pessoa a pessoa que ele ia encontrando, ele deixava um pouquinho da história dele, ou pelo menos a história que ele contava para as pessoas. E todo mundo começou a achar muito intrigante, as pessoas meio que se encantaram com aquele homem, queriam muito descobrir, era como se ele fizesse parte da família de todo mundo e eles sentissem ali uma responsabilidade de levá-lo de volta para casa. O problema é que parece que ninguém estava procurando por ele, então fosse ele quem fosse, parecia que ele não tinha um lugar para voltar, não tinha pessoas procurando por ele. E ao mesmo tempo, todo mundo olhava para as coisas dele, né, para os equipamentos e tal, e você percebia que ele não era um homem que não tinha para onde voltar. Não era o que aparentava. Ele aparentava ter coisas muito boas, ele não parecia uma pessoa que de repente não tinha condição de ter uma casa e já tá usando essa questão toda da trilha e tudo mais, porque não tinha como ter ali, sei lá, um endereço fixo, não parecia ser o caso. Então todo mundo começou a se envolver demais com essa história e aquele grupo de Facebook começou a virar uma bagunça de informação muito grande. Não tinha uma pessoa para ser o moderador, não tinha uma pessoa para cuidar daquilo tudo, e é nesse momento que eles convidam a Christy, que foi aquela moça que eu falei para vocês que queria ter trabalhado no FBI, que decide ser a moderadora. Teriam convidado ela para ser a moderadora. Ela estava sempre buscando ali mais informações sobre ele, então eles decidiram colocar ela de moderadora. Porém, as coisas não foram muito boas aí para ela e também não foi muito bom para as pessoas que estavam fazendo parte do grupo, porque ela também estava presa em uma investigação própria. Ela estava tentando ali procurar esse cara do jeito dela, usando esse grupo de Facebook para pegar algumas informações e meio que não estava ali separando muito bem as coisas, os assuntos e nem deixando as pessoas ali se controlarem um pouco mais ali dentro do grupo. Ora, ela era babá. Ora, ela era uma pessoa muito ruim, então aquilo tudo começou a deixar ela um pouco irritada. E aí chega 2020. 2020 a gente sabe o que aconteceu, as máscaras. E aí a gente vai conhecer uma outra mulher
Bom, a Natasha era uma mulher que, assim como muitas pessoas, no ano de 2020 precisou dar uma parada nas suas funções. Ela trabalhava em uma empresa que alugava caiaques e coisas ali para se conectar com a natureza. E ela gostava muito dessa vida, ela conhecia muitas pessoas que faziam isso. E ela não tinha tanta experiência assim com trilha, nem fazia parte de nenhum grupo de investigação, nada disso. Certo dia, ela estava em casa com bastante tempo livre e ela acaba vendo aí essa notícia, ouviu falar aí desse homem que tinha sido encontrado, vai aqui, vai ali e acabou caindo onde? Acabou caindo naquele grupo de pessoas que estava procurando a verdadeira identidade do andarilho desconhecido. Quando ela chegou no grupo, ela percebeu que o grupo tinha muitas informações, porém era uma bagunça. Tinha fotos dele espalhadas por todos os lugares, a coisa não tinha uma pasta, um álbum, nada, eram várias informações ali jogadas, ninguém se entendia com ninguém e ela chegou até mesmo a pedir ali para a dona do grupo se ela não podia colocar ali uma moderadora, alguém para tomar conta daquilo, porque estava muito bagunçado. Nesse momento, então, 2 dias depois, a Natasha é colocada como moderadora do grupo e começa a organizar tudo, começa a organizar em pastas as fotos que se tinham do Danny, coloca tudo ali em uma ordem meio que cronológica e começa a falar também, tentar contato com as pessoas que ainda ninguém tinha falado, como por exemplo o Mike. O Mike é um senhor trilheiro, como vocês estão vendo aí, tá? Então ele fazia trilhas e certo dia ele estava em um dia de trilha normal, só que ele para em um local ali porque estava muito quente, passava dos 30 graus e ele percebeu que assim, não estava muito legal ali a situação, estava muito quente, era melhor ele, né, dar uma parada e recomeçar no momento que as coisas estivessem um pouco mais frescas ali. É nesse momento que ele acaba dando o sinal e pegando uma carona com um rapaz ali de picape e os dois começam a conversar, a falar sobre trilha e eles acabam vendo um homem na beira da estrada e falam, vamos parar para ele deve ser um trilheiro também, a gente acaba aí dando uma carona para ele, conversando um pouco também. Nesse momento o Danny entra, depois eles saem da picape, começam a conversar fora da picape, a coisa toda vira uma tarde entre amigos que nunca se viram antes e ele diz o seguinte pro Danny, isso o Mike, esse senhor, ele fala, por que você carrega mochila, uma mochila tão grande, tão pesada, o que tem aí dentro? Ele disse roupas de frio. E ele achou tudo aquilo muito estranho, porque era um momento que estava tão quente que ele mesmo não conseguiu seguir ali a trilha dele. Ele disse assim, bom, você quer que eu levo essas suas roupas de frio? Eu mando para sua casa, eu despacho para sua casa e você não vai ter problema nenhum, você não vai precisar dessas roupas aqui. Vai ficar quente ainda por um bom tempo. E ele disse, não, eu prefiro ficar com elas por mais um tempo. Ele achou essa informação estranha, só que depois disso ele disse o seguinte, o senhor conhece algum lugar que eu possa montar um acampamento? E é onde ele indica exatamente o lugar onde a polícia vai encontrar ele 2 meses e meio depois. Não é que quando a polícia o encontrou havia 2 meses que ele tinha perdido sua vida. Não, mas ele teria ficado um tempo ali, talvez acampou e ficou, ninguém sabe direito o que aconteceu. Ele teria perguntado para o Mike onde era esse acampamento, o Mike indicou. A questão é que era 13 quilômetros à frente e o Mike, ele tinha até uma certa culpa, assim, ele demonstra, pelo menos no documentário, uma certa culpa, porque ele diz assim que ele não imaginava que era tão perto. Ele falou, eu nunca ia imaginar quando ele me perguntou a respeito de um lugar para montar acampamento, que ele simplesmente seguiria 13 quilômetros e ali ele ficaria. Aquilo para ele ainda era uma incógnita, só que ele pede para tirar uma foto. E o Danny acaba tirando uma foto com ele. Então, isso tudo também dava um nó na cabeça da polícia, porque veja, começam-se a levantar coisas óbvias, como por exemplo, ele trabalha com tecnologia, ele veio daqui, aconteceu isso, encontramos um caderno. Porém, como policial, ele disse, ele pode ser um fugitivo, só que aí também não bate, porque um fugitivo que sai tirando foto com todo mundo é uma coisa meio estranha, né? Não é uma coisa que uma pessoa fugindo, por exemplo, ela estaria fazendo. Quando não se tem uma noção, as pessoas começam a criar, e aí vocês vão escutar as coisas mais fantasiosas do mundo. Diziam que, na verdade, ele era um fantasma que aparecia de trilheiro a trilheiro e que simplesmente depois acabava desaparecendo em meio à floresta. Tudo bem, só que fantasma não acaba em óbito, então é uma situação meio complicada aí essa do fantasma. Também disseram que ele poderia ser de outro planeta. Sim, isso rolou, tá? Disseram que ele podia ser um alienígena, falaram diversas coisas, eram 1001 teorias. Teve uma senhora que disse que, na verdade,
ele não tinha achado a comida dentro da barraca dele, porque ele seria cego. Tinha uma foto onde ele olhava para uma placa, ali uma placa de avisos, e parecia que ele não conseguia entender o que estava escrito na placa. E ela chegou à conclusão de que ele era cego, e por isso ele acabou sem achar a comida dentro da barraca dele, e enfim, acabou ficando lá até o corpo dele não aguentar mais. Então, eram teorias bem absurdas, o cara não era cego, tiveram pessoas que o encontraram e essas teorias não pararam de surgir. Tinham pessoas que diziam que ele podia ser um espião e que tinha acabado se escondendo e que aqueles códigos ali podiam fazer parte de tudo isso, mas era muita coisa mesmo. E aí, muitas pessoas começaram a pensar, tá, e esses cadernos, né? Principalmente ali o xerife tinha um pé atrás com aqueles cadernos cheio de códigos. Ele dizia assim, ou isso aqui é o caderno de um louco, ou isso aqui é o caderno de um gênio. Então ele pega e publica os cadernos. No momento em que ele publica os cadernos, quem vai acabar pegando esses cadernos vai ser um homem que trabalhava em uma revista chamada Riot. E essa revista, ela é justamente para falar com pessoas do ramo da tecnologia. E ele era do ramo da tecnologia. E ele disse o seguinte, que naquele ano ele estava trabalhando muito com essa questão toda de política, até pelo ano e tudo mais, e que ele já estava meio de saco cheio daquilo. Então, ele decidiu tirar um tempo para dar assim uma certa olhada nesse caso e ver como ele poderia ajudar, uma vez que ele viu aqueles códigos e ele disse, bom, ele podia estar fazendo algum tipo de anotação de código de Java, ele mexia com tecnologia e ele começou ali a pensar em algumas coisas. Até que ele chegou e entendeu o seguinte, que ele fazia parte, na verdade ele foi chegando a informação de que ele fazia parte de um jogo de pessoas que trabalhavam com TI desenvolviam para outras pessoas que trabalhavam com TI. Então você ia montando como se fosse assim o seu castelo, os seus cômodos, as coisas ali, os seus segredos, e você bloqueava aquilo com um código. E ao mesmo tempo você conseguia meio que ir invadindo o das outras pessoas se você conseguisse quebrar aquele código. Então, era por isso que ele tinha tantos códigos ali anotados. Isso significava também que ele tinha construído basicamente ali uma verdadeira fortaleza dentro do jogo. E mesmo estando ali sem aparecer no jogo, ele continuava ativo no jogo. Se eu for atrás das informações, eu posso fazer uma engenharia reversa e tentar chegar na pessoa que jogava. Só que ele não consegue nada. Então, ele entra em contato com os desenvolvedores desse jogo. Só que essas pessoas, elas eram pessoas de TI, e essas pessoas, elas zelam muito pela própria identidade, assim, pela vida, pela identidade e tudo mais, devido ao trabalho que elas acabam realizando. Pessoas assim trabalham com coisas sérias, muitas vezes questões de segurança e tudo mais. E eles acabam não revelando a identidade, então, do dono ali, daquele usuário, não falam qual é a identidade, e fica por isso mesmo, mas ele teria jogado até 2017. E essa história acaba por aí, eles não conseguiram nenhuma informação com isso. Porém, isso acabou colocando uma pulga atrás da orelha desse homem. E aí ele fala no documentário que em 2020 ele chegou a pensar e chegou até mesmo a escrever sobre como hoje seria difícil você conseguir desaparecer, porque tinham muitas tecnologias que podiam impedir que você desaparecesse. Isso seria muito difícil. E lembrando que o veículo dele de comunicação falava diretamente com pessoas dessa área. Então, ele achou que era um nicho ali interessante para ele começar a falar sobre e dedicar um pouco do tempo dele a tentar também ajudar nesse caso aí desse homem, né, desse andarilho inofensivo. A Natasha, como eu disse para vocês, entrou como moderadora no grupo, naquele grupo que falava das informações e tudo mais, e teve uma ideia nesse meio tempo, porque assim, eles já tinham tentado de tudo e não conseguiam nenhuma informação sobre ele. Em meio a tudo isso, vai aparecer uma empresa que trabalhava com DNA, só que de um jeito diferente. É uma empresa inovadora que ia basicamente ali mapear, quase fazer um mapeamento genético de qual região você vinha. Era uma coisa super completa. Custava $5.000 e ela não tinha esse dinheiro para dar. E aí é nesse momento que ela decide, então, lá no grupo dela, fazer como se fosse ali uma vaquinha, um financiamento para poder fazer esse exame e tentar saber se eles conseguiram descobrir alguma coisa em relação a esse homem. Todo mundo se junta, faz a vaquinha, conseguem o dinheiro e ela paga, então, para que eles fizessem o exame. Manda-se material genético dele para a empresa, só que ia demorar em torno de 8 semanas para eles conseguirem esse perfil mais completo e dizer basicamente ali pelo menos uma região de onde ele poderia ter vindo. Tanto a Christie como também a Natasha começaram a se atacar, meio que assim as duas começaram a, bom, vamos disputar quem vai conseguir saber quem ele é primeiro. Então
começam algumas informações assim muito estranhas. Algumas pessoas começaram a cogitar que ele poderia ter algumas doenças também, tá? Quando falaram que ele podia ser um alienígena, falaram que ele também poderia estar doente. A Krish, ela decide sair do grupo e ela monta um outro grupo. Nesse outro grupo, eles pedem para ver toda a documentação ali que a polícia tinha, a parte que ele passou pela perícia e tudo mais, que eles queriam saber o que eles tinham encontrado. Nessa hora, a Krish dá uma olhada na parte em que eles deram ali aquela olhada, fizeram uma perícia no corpo dele. E ela percebe que ele tinha como se fosse uma cicatriz realmente, como era descrito no laudo, porém essa cicatriz não era bem como estava descrita no laudo, era uma cicatriz grande mesmo, bem aparente, não uma pequena marca de cicatriz. E chegaram a cogitar que ele poderia ter câncer. E em algum momento alguém teve a brilhante ideia de pesquisar trilha e câncer e chegam no nome de um homem chamado Ben Reynolds. Ele teria feito um blog dizendo que ele ia tomar controle da vida dele, ele teria câncer no cérebro e ele iria fazer a trilha dos Apalaches, ia fazer essa revanche aí contra a doença, se desafiar e tudo mais. Escreve isso nesse blog e não mexe mais no blog. E encontram esse blog, só que a foto era de um homem de costas e as pessoas começaram a ver semelhanças entre um e outro. Também tem a parte do formulário, onde ele teria assinado como Ben, era outro sobrenome, mas ele teria assinado como Ben. Logo, eles ligaram o Ben ao Ben Reynolds. E começaram então a tentar. Você conhece o Ben Reynolds? Olha, você sabe se o Ben Reynolds está bem? E perguntando, gente, mas era muita gente atrás dele. Até que ele acabou sabendo, né? Esse homem, que era o Ben Reynolds, acabou sabendo do que estava acontecendo, acabaram encontrando o homem, só que o nome dele nem era Ben, o nome dele era Bill. Esse homem teve mais trabalho, eu acho que para explicar para as pessoas que ele não era o Ben, que ele não era o cara da floresta e que ele estava vivo, tá? As pessoas queriam provas de que ele estava vivo, começaram basicamente a se stalkear a vida dele, a família dele, ligavam para os pais dele para perguntar se ele era de fato quem dizia ser e que ele estava mesmo vivo, e ele explicando que ele venceu a doença, que ele estava bem, ele tinha família, e ninguém conseguia acreditar. Quando você é um investigador amador, você é um investigador civil, você não pode simplesmente invadir a vida das pessoas, tem um limite para as coisas, e eles não respeitaram o limite desse homem. Na verdade, eles não respeitavam quase nada na hora de buscar informações em relação a esse andarilho desconhecido. Era uma vontade muito grande de resolver e de repente dar um fim para aquela história que parecia triste para a maior parte das pessoas, e todo mundo tinha aquela incógnita: quem é esse homem e por que ele está nessas condições, por que ele acabou nessas condições. Logo, essa situação com o Ben Reynolds acaba se resolvendo, eles seguem a certeza de que ele está vivo e que ele não é o cara que estava na floresta, e fica tudo bem pelo menos por algum tempinho. Por quê? A Krish, ela começa a ficar com muita raiva porque eles conseguiram fazer o financiamento para o DNA, para aquele DNA mais específico. E em contrapartida, a Natasha começou a receber muitos comentários maldosos, muitas pessoas dizendo que ela estava tomando o dinheiro das outras pessoas e isso não ia dar em nada, mas foi uma situação assim que deixou ela realmente muito mal, até comentários mais pesados, comentários ali que fizeram ela até questionar se ela queria continuar fazendo aquilo. E a Krish também faz o seguinte, ela decide que ela vai dar por um tempo ali um basta naquela situação, ela não quer mais fazer parte daquilo, pelo menos por um tempo. Krish, ela vai dizer, um pouco antes dela parar tudo aí, que ela ia conseguir superar a ciência, seria basicamente isso, e que ela não ia ficar esperando esse exame de DNA. Então o que ela faz? Ela tem a ideia de jogar o nome dele em um site de namoro. Certo dia, ela liga para a polícia porque ela teve uma resposta positiva, uma pessoa conhecia ele e entrou em contato com ela e manda essa foto que vocês estão vendo aí, tá? Essa foto é passada para a investigadora, para o pessoal da polícia que vai dar uma olhada, só que na hora, assim, eles olham a foto e dizem: meu Deus, isso aqui é muito amador, mas muito amador mesmo, assim, chega a ser bizarro. E ela achando que tinham encontrado, enfim, o cara e que as coisas batiam, ela estava muito iludida aí nessa parte. Só que acontece que a Natasha também recebeu, e a Natasha mostra a foto. A foto era uma foto de anuário, alguém pegou ali uma foto de anuário escolar, desenhou de forma muito amadora uma barba ali na pessoa e disse que aquele era o cara que estava na floresta. Era o andarilho inofensivo. Depois, quando eles checam, percebem que não tem nada a ver, que não é a pessoa, ela recebe então a notícia de que ela não tinha encontrado nada, porque ela achava que ela tinha realmente resolvido aí a situação. Não foi o que aconteceu e ela ficou muito frustrada com isso, mas muito mesmo, principalmente porque ela deve ter ouvido aí muita
tiração de sarro, assim como já estavam fazendo com a Natasha, sem o resultado nem mesmo ter saído. Sai algum resultado ali daquele teste de DNA dos $5.000 lá que eles pagaram. Bom, o dono da empresa faz uma live no grupo, né, da Natasha, porque afinal de contas isso veio do grupo da Natasha, que a Christie, ela era bloqueada, então ela não pôde assistir a live, pessoas acabaram mostrando ou contando para ela, e ele explicou o seguinte, que eles foram fazendo diversos exames, diversas pesquisas, e eles chegaram à conclusão de que ele era da Louisiana, e provavelmente da região sul da Louisiana. Então, com essa informação, eles já tinham basicamente um lugar para procurar, eles já tinham um ponto de partida. Algumas pessoas sabiam, ele teria contado para algumas pessoas que ele era da Louisiana. A pessoa que contou podia ter se enganado, se confundido, ele poderia ter mentido, então não dava para começar a procurar na Louisiana com base no que ele estava falando, uma vez que ele não falou nem mesmo o próprio nome. E tendo ali um lugar fechado para começar a procurar, a busca começou a ser direcionada. Logo, o que aconteceu foi que aquele repórter lá, repórter, CEO, gente, ele tinha várias funções, tá? E ele diz o seguinte, bom, tá bom, se ele tá na Louisiana, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma publicação na revista, minha revista ela é lida por pessoas que trabalham com tecnologia, logo a gente vai encontrar alguém que trabalhou com ele, que conheceu ele, muitas pessoas podem ler esse artigo. E ele faz o artigo, indica o grupo que está fazendo ali as buscas, vai indicando os grupos, o grupo da Natasha, vai falando sobre ele, passando fotos e tudo mais, e começa ali uma parte que nem era tão repórter. Ele estava só passando ali as informações, escreve o artigo, manda e começa a aparecer para o pessoal mais direcionado ali à Louisiana. Também o pessoal começa a imprimir panfletos, várias coisas, entregar pela Louisiana para ver se alguém reconhecia ele. E agora, se vocês não estiverem sentados, sentem, porque vocês não vão acreditar no que vai ser descoberto, vocês não vão acreditar em quem vai acabar descobrindo, tudo realmente é muito inesperado. A gente começa a torcer para que tal pessoa ou tal pessoa acabe descobrindo. E quem acaba recebendo uma informação, ela para no meio do dia, ali ela estava trabalhando, para no meio do dia para tirar como se fosse ali uns minutos de descanso, é a Christie. Sim, a Christie. A Christie estava na lavanderia, ela para um pouco e olha ali as mensagens dela. E ela tinha recebido uma mensagem de uma pessoa da Louisiana. Essa pessoa da Louisiana disse o seguinte para ela, eu conheço esse homem trabalhou com meu marido, tal, uma empresa de tecnologia e, bom, conheci ele, se você quiser eu te mando um e-mail, falo mais sobre ele e ela acaba dando o real nome dele, o verdadeiro nome dele. O nome dele era Vince Rodrigues. Gente, Vince Rodrigues. Eles nunca iam imaginar que o nome dele era Vince Rodrigues. Ele foi Ben, ele foi Denning, ele foi tanta coisa, mas nunca imaginaram que o nome dele era Vince Rodrigues. De fato, ele era da Louisiana e aí eles começaram a tentar encontrar mais pessoas. Nesse mesmo dia, outras pessoas também entraram em contato dizendo que o conheciam e algumas informações sobre a vida dele foram aparecendo. Ele, de fato, trabalhava com tecnologia, esse era o trabalho dele mesmo, e trabalhava com tecnologia há muitos anos. O que o policial faz com essas informações? Porque, querendo ou não, nesse momento, assim, a Christie, ela vai às lágrimas, porque ela disse, assim, que ela não acreditava que ela tinha conseguido saber quem ele era. Era uma coisa que ela queria muito, que ela estava procurando há muito tempo, ela queria muito descobrir a identidade daquele homem que, enfim, estava ali como se fosse num porão esperando pelo nada, e que aquilo era muito triste, era muito injusto, era muito sozinho. Era muito sentimento junto, sabe? É uma coisa assim que a gente acaba ficando emocionado mesmo quando começa a ver como essas pessoas se empenharam e foi o trabalho de todas essas pessoas que acabou fazendo realmente o nome dele surgir. Quem era essa pessoa? Porque se fosse pela polícia sozinho, eles não conseguiriam. E o mais engraçado de tudo é que o policial chegou a criticar. Ele chegou até a chamar eles um pouco de emocionados e dizer que essas pessoas acham que as coisas... Ele quis dizer que o pessoal achava que tudo isso era brincadeira, que se inspiravam em coisas aqui, coisas ali, mas que investigar não era uma coisa muito fácil. E eu fiquei pensando, não era uma coisa muito fácil, mas tinha muita coisa que a polícia podia ali ter, né, investigado, podia ter feito e também não fez. Então é muito fácil reclamar, né? Reclamou porque ninguém tinha encontrado, mas quando encontrou, teve também que fechar a boquinha. Nesse momento, assim, quem também acabou ficando um pouco comovido com a situação foi o próprio jornalista da Riot, e ele disse o seguinte, ele falou, olha, nesse momento, quando eles tinham o nome dele, eu pensei várias coisas, eu falei, meu Deus,
O que faz um cara que trabalha com tecnologia, que tinham pessoas que eu conhecia, simplesmente ir embora, sair da Louisiana e acabar aqui, acabar desse jeito? Isso ficou martelando na cabeça dele. Então ele disse, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a procurar de fato, como um jornalista, quem é esse homem. Nessa hora, a polícia, né, a parte da polícia avisar a família, então procura-se a família dele, consegue localizar a família dele, e os pais acabam dizendo o seguinte, que realmente tinham um filho chamado Vince Rodrigues e que não viam o filho há muitos anos. O policial diz, né, que ele foi encontrado e tudo mais. Não foi falado porque eles nunca procuraram um filho, nem nada disso. Teriam cortado contato. Eles acreditavam que o filho estava em Nova York, assim. Teria sido isso que a família disse e mais nada. E vem também a parte da Natasha, porque querendo ou não, se não fosse a Natasha insistindo nessa parte toda do exame de DNA e essa coisa toda, para poder saber pelo menos de qual região ele teria vindo, eles não teriam conseguido direcionar a busca, não teriam conseguido muitas coisas. Então ela ajudou muito. A Christie recebeu a informação, mas acontece que esse foi um trabalho feito por muitas pessoas ao mesmo tempo. E quem pensa que acabou, pode esquecer, gente, tem uma parte muito importante, porque agora a gente vai falar um pouco sobre o jornalista. O jornalista que estava no modo, vou ajudar essas pessoas a encontrar a verdadeira identidade desse homem desconhecido, para, agora que eu sei o nome dele, eu quero saber quem ele realmente era. Ele vai começar a fazer buscas ali, procurar por pessoas que tenham conhecido ele na juventude, qualquer pessoa que tivesse uma informação sobre ele. E ele vai encontrar algumas. Ele vai encontrar um amigo dele que chegou a dizer que ele teve sim questões na vida dele com saúde mental. Tinham momentos em que ele realmente era uma pessoa muito tranquila, muito legal, muito em paz. De repente ele acabava se tornando um pouco mais agressivo, acabava se recolhendo no quarto dele, ficava dias sem comer, dias sem tomar banho, depois ele voltava de novo e assim foi basicamente ali boa parte do tempo em que ele passou na faculdade. Também teve uma amiga de antes, né, uma amiga de quando ele era bem mais novo, que contou, ela se chamava Shelley, e ela conta que quando ele era adolescente, ele teria um dia simplesmente ido para a floresta e deu um disparo na própria barriga, e por isso que ele tinha aquela cicatriz. Só que ele teve ali a ideia de vou acabar com tudo, só que ele acaba se arrependendo. E quando ele se arrepende, ele vai e pede ajuda. E por isso que ele tinha cicatriz, porque ele acabou passando ali, né, pelo processo, retiraram o projétil e tudo mais e fizeram, ali tinha a cicatriz, por isso que aquela cicatriz ela era grande, mas ele teria feito em si mesmo. E teve a questão da briga com os pais, que segundo o jornalista ele acredita, e o pessoal também, preocupados com essa reação, ou melhor, essa ação dele contra ele mesmo e ter feito ali uma proposta para que ele fosse se tratar em algum lugar, ou pegado ali no pé dele para que ele fosse buscar ajuda para a saúde mental dele, porque aos 17 anos ele pede uma emancipação. Nada que digam vai conseguir me dar uma justificativa para uma pessoa se emancipar aos 17 anos, uma vez que aos 18 anos você está na maioridade. Então assim não faz o menor sentido. É pouco menos de um ano antes, ele já queria se emancipar. Então tinha algum motivo ali que ele não conseguiu descobrir. Ok, meus amigos, as coisas elas vão ficando um pouco mais sombrias. Sim, bem sombrias. Porque se você pensa que ele era esse cara que poderia ter questões ali e que essas questões ficaram apenas com ele e que tudo terminou como terminou porque ele já tinha problemas desde cedo, ele tinha questões com saúde mental, mas ele era uma boa pessoa e não fez mal a ninguém, a gente tá bem enganado. Aliás, eu fiquei enganada o documentário inteirinho, mas inteirinho, eu e todas as pessoas que passaram todo esse tempo procurando por ele, porque veja só, vai entrar em contato com o jornalista uma mulher que teria sido mãe de uma garota que ele teria se envolvido, e essa mulher, ela conta pro jornalista que a filha dela teria ficado assim com o coração despedaçado depois de ter passado um tempo com ele, de uma forma assim que era uma coisa assim bem ruim. Ele vai descobrindo que na verdade ele teria abusado de diversas garotas, diversas mulheres, e que tinha também uma ex-namorada que chegou até mesmo a acontecer agressões, e foi uma coisa muito séria. Eles também conseguem encontrar algumas outras mulheres ali que acabaram denunciando ele. Inclusive ele teve uma namorada que morou no mesmo prédio que ele, e é aí que a gente vai chegar no ponto de por que será que a mala dele era tão grande? Ele tinha pago 6 meses de aluguel e ele abandonou tudo. Então todo mundo acredita que quando ele terminou esse relacionamento, ele sumiu.
tá? Ele sumiu. Ele teria tentado namorar essa moça há um tempo e não dava certo. Ele teve sérias questões com mulheres. Ninguém conseguiu saber direito quais eram essas questões. As informações elas não vieram, só vieram aí dessa forma, questões com mulheres. E isso era uma coisa que atrapalhava o relacionamento dele e fazia essa mulher sofrer muito, essa namorada sofrer muito. E um certo dia ela decidiu que ela não queria mais ficar com ele. Ele simplesmente desapareceu. Ele deixou todos os meses ali pagos, abandonados. Do que ele tinha, todos os móveis, todas as coisas, ele abandonou tudo, colocou algumas coisas em uma mochila e foi quando ele se tornou o andarilho inofensivo. Não é que ele tinha desaparecido, é que na verdade ninguém estava procurando por ele. E como o jornalista fala no documentário, ninguém estava procurando por ele porque ele era um crápula. E isso era uma coisa que as pessoas tinham que lidar e era difícil. Muitas pessoas que participaram da investigação não conseguiam aceitar que ele era um homem mau, que ele não era uma boa pessoa, que ele tinha feito mal a outras pessoas. Ele poderia ter simplesmente ali caído na real que ele não conseguiria ser diferente e simplesmente foi indo até onde deu ali na floresta e deixou que as coisas corressem até que o fim acabasse como acabou e que aquilo teria sido intencional, porque a verdade é que até hoje ninguém conseguiu também descobrir a causa, né? O que levou ele ao óbito. Então, tem gente que acredita que ele recebeu uma mordida de cobra, tem gente que acha que, na verdade, ele pode ter pego uma virose, não teve forças para buscar ajuda, ele não tinha um celular, muitas coisas são levantadas. Mas as pessoas têm um pouco de dificuldade de aceitar que ele não era uma boa pessoa. E é aí que a gente precisa dizer, assim como foi dito no documentário, e eu já falei muito isso, ele era um homem que convencia, ele tinha um rosto que vendia, ele tinha o tipo de rosto que comove, que quando acontece alguma coisa, você olha e você diz, ele é a vítima. Então ele já era a vítima desde o começo. Sem contar que tem uma coisa aí no meio dessa história, que é a questão de como ele foi encontrado. Isso desperta nas pessoas um sentimento. É aquele verdadeiro assim, né? Todo mundo quando morre vira santo. Tem esse ditado, esse ditadinho popular aí. Então, quando você encontra uma pessoa nessas condições em meia floresta, ainda tem um quê de abandono, uma coisa de tristeza. Quando na verdade você não sabe quem é essa pessoa. E é essa a conclusão que eles precisam chegar. Eles tinham as fotos, as informações, eles tinham algumas coisas sobre ele, mas ninguém sabia nada. A verdade era essa, ninguém tinha a menor ideia de quem era aquele homem. Ele poderia ser um serial killer que, sei lá, decidiu tirar férias. Eles falam, inclusive, que o rosto dele era como se ele fizesse parte da família de qualquer pessoa, de qualquer um deles ali envolvidos. Então, era muito fácil de gostar da imagem dele, gostar dele. Então, é quando eles chegam à conclusão de que todo mundo amava o andarilho desconhecido. O problema era quando ele era o Vince. Você passa o tempo inteiro no documentário recebendo as informações, né? Todas as coisas que poderiam ter acontecido com ele, quem ele poderia ser, o filho de alguém, o marido de alguém poderia estar procurando por ele. Mas ninguém, em momento nenhum, cogitou algo como, de repente, ele era um cara que ninguém nem quer achar, né? Então, isso pegou todo mundo de surpresa. E a maior parte, principalmente das mulheres, tiveram dificuldade em se convencer que ele não era uma boa pessoa. Segundo a Christie, ela diz que não é função dela dizer se ele era ou não uma boa pessoa. Ela queria encontrar a verdadeira identidade dele e eles conseguiram fazer isso. E a Natasha diz que ela não consegue, às vezes, separar um pouco as coisas. Ela diz que sim, que ela acabou comprando essa imagem aí de um bom homem e tudo mais, e que era difícil se distanciar de tudo isso, mas que também foi uma experiência na vida dela, porque ela não pretendia continuar procurando por pessoas ou se envolvendo com essas coisas. E aí, na vez, né, que tinha aquela senhora do papelzinho de bala, do papel brilhante, ela disse que encontrou com ele 4 vezes. Ela disse, nós nos encontramos 4 vezes. E ele era uma pessoa maravilhosa. Talvez eu tivesse enxergado um lado dele, eu não tivesse enxergado o outro. Mas eu ainda espero que um dia a gente se encontre pela 5ª vez. Quem sabe a gente possa conversar. Ela quis dizer, depois que ela partisse, encontrar ele aí em algum lugar, no pós, né? No pós, que ninguém sabe aí direito o que pode ser. E aí começa um certo dramalhão, porque a gente vai chegar numa parte que é o Brandon, né? E o Brandon, ele vai falar um pouco sobre, ele passou por uma situação na vida dele que era muito difícil, ele começa a ver todas as coisas que ele poderia ter feito para poder ajudar ele se eles tivessem ficado amigos, e vai aquela coisa toda. E rola até uma música que o Brandon teria feito, que falava um pouco sobre a vida dele, mas que ele queria cantar para homenagear, tipo, esse homem que poderia ter sido amigo dele e tudo mais.
E naquela hora eu fiquei pensando, meu Deus, mas cadê a parte que ninguém levantou se ele tinha algum problema, alguma coisa? Porque isso pode indicar, né, ali alguns problemas. De repente ele podia ter entrado em surto no meio da floresta. A gente percebe aí que diversas pessoas em diversos momentos foram relatando que ele tinha questões de saúde mental. Ele poderia ser uma pessoa com transtorno bipolar, ele poderia ser uma pessoa que tem borderline, não dá para saber, mas alguma coisa mais assim pendendo para isso. Aí vocês me ajudem, aí afinal de contas tudo fica no supostamente, uma vez que ninguém conseguiu saber nada a respeito da vida dele ou das causas, né, do que pode ter acontecido, são apenas teorias até os dias de hoje. Conseguiram descobrir o nome dele, esse passado quase criminoso que ele acabou tendo e essa questão toda de mudar, né? Mudar com muita facilidade. Então, ele era uma pessoa muito doce um tempo e tinha um tempo que ele se desligava. Tem uma delas que até chega a dizer que talvez, que ela acreditava que talvez ele tivesse entrado num momento que ele apenas se deixou levar. Que ele se desligou por um tempo e não teve forças, foi e passou um pouco do limite, ele quis ficar como ele fazia na faculdade, que ele ficava dias deitado, só que sempre tem alguém ali sacudindo, né? Levanta, cara, tem que comer, tem que tomar um banho, e aí o cara não chama ninguém para fazer isso para ele, e aí ele não aguenta. Então é por isso que a gente tem que olhar também com um certo cuidado com as pessoas que tratam, né? Que se tratam, que tem alguma questão de saúde mental. Dá uma olhada, dá uma telefonada, dá uma verificada, porque assim, a gente nunca sabe quando essas pessoas, elas podem entrar num momento até mesmo, sei lá, de uma certa ressaca moral, quem sabe, de repente ele ali naquela floresta, ele lembrou das coisas que ele fez, de todas as coisas que ele foi fazendo e gerou nele algum sentimento que fez ele se sentir a pior pessoa e que uma pessoa que não queria mais ter nem vínculo com ninguém, porque as pessoas pediam para continuar se comunicando com ele e ele não queria. Era como se ele tivesse já um destino, ele só tivesse terminando de pensar, terminando de se convencer. Não dá para saber o que passou pela cabeça dele, mas ele não queria mais se ligar a ninguém, seria basicamente isso. E talvez a intenção nem fosse de fato fazer nada contra a própria vida, mas simplesmente ele perdeu as forças. Ou ele também pode ter ficado doente, lembrando que eles encontraram um paracetamol, que teoricamente é um analgésico antitérmico, então ele poderia ter se sentido mal mesmo e não estava com muitas forças, ou depois de ter ficado um bom período ali parado, né, um bom período ali sem levantar, sem se preocupar em comer, nem nada disso, acabou ficando com o corpo fraco e acabou adoecendo. Então, não dá para saber o que pode ter acontecido com ele, mas eu achei a reflexão muito válida. Eu achei muito válido porque, querendo ou não, pensar também no que levou ele até esse lugar é importante também. Sabemos o que tinha no passado dele, mas ele deixou tudo para trás. Ele tinha uma intenção quando ele deixou tudo para trás, quase como se ele tivesse feito uma ação sem pensar. Ele teve ali um momento e desistiu de tudo, saiu no impulso e depois é como se de repente na floresta tudo tivesse voltado ali na cabeça dele e não dá para saber direito aí qual foi a atitude dele, se ele só se deixou, se ele acabou ficando por um tempo, se não existiu esse tempo, se ele só ficou doente e acabou tendo aí um destino ali inesperado. Não dá para saber e muitas pessoas se perguntam até os dias de hoje. Então, até os dias de hoje, isso é um mistério. E por incrível que pareça, mais de 1 milhão de pessoas leram o artigo do jornalista na Louisiana e essa é uma história que ficou conhecida nos Estados Unidos. Se você for aos Everglades, você vai ouvir falar dessa história. Essa questão toda da não identidade, de ser chamado do andarilho desconhecido, pode ter saído de um livro chamado Praticamente Inofensiva. É dito o seguinte no documentário, que nesse livro, as pessoas que estão ali junto, né, com essa pessoa que seria a inofensiva, né, que seria um nome, uma personagem, pelo que eu consegui entender, estão assistindo o planeta, a vida se acabar, a forma com que eles conhecem. E naquele momento eles se perguntam o que vai ser deles. E meio que assim, não importa. Ninguém vai ter uma casa melhor do que a de ninguém, ninguém vai ter uma coisa que o outro não tem, porque tudo tá começando do zero. Naquele momento eles podiam sentir a paz completa. Uma paz completa. E aí tem uma parte que eles encerram o documentário contando, né? Contando que a Christy, ela continua trabalhando assim como se fosse uma investigadora informal. Fala que no caso a Natasha, ela não quis mais saber disso, ela abriu a própria empresa dela de caiaque porque ela não se sentia valorizada na empresa anterior. E aí eles colocam esse trechinho do livro que diz o seguinte: deixe que o passado fique para trás e que o presente siga
para o futuro. Embaixo tá escrito praticamente inofensiva, de Douglas Adams. Eu não vou mentir para vocês, no final eu fiquei um pouco emocionada com tudo, com a história, com a descoberta, essa descoberta até mesmo que foi ruim, né? Fez a gente pensar em muita coisa, como a gente acaba, né, romantizando certas coisas e tudo tem que ser 100% bom, a pessoa tem que ser 100% boa ou ela tem que ser 100% ruim, às vezes a coisa não funciona desse jeito. Tinham pessoas ali que tinham coisas muito ruins para falar dele e outras que tinham coisas boas para falar sobre ele. E ao mesmo tempo as coisas que eram boas eram muito boas e as coisas que eram ruins eram muito ruins. E ainda muita coisa sobre a vida dele que nem mesmo foi descoberta. E aí eu gostaria de saber de vocês. Mediante essa história toda que eu contei para vocês, o que vocês acham que poderia ter acontecido com esse homem? O que vocês acreditam que possa ter acontecido naquela floresta? Por que ele agia dessa forma? Com as pessoas que ele foi encontrando, essa não conexão. Vocês já tiveram a sensação de que todas as vezes que uma história como a dele acontece, tem que ter assim um final que faça jus a toda a procura, a toda a busca, mas de forma positiva e não da forma negativa. Parece que dá uma frustração quando você descobre que não era uma boa pessoa. E ao mesmo tempo não deixa de ser uma pessoa que estava na floresta e que merecia ter um fim ali, um fim digno. E que realmente teve. A família inclusive mandou buscar, né, enfim, os restos mortais dele, fizeram ali, deram para ele uma cerimônia. Cada um buscava nesse homem talvez um pouco do que sentia. É uma coisa muito estranha, assim, foi uma sensação muito estranha. E a história desse homem, ela é conhecida e muito conhecida. Eu fiquei assim de bobeira. Eu gostei bastante desse documentário, indico bastante para vocês. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana. Super beijo e até o próximo vídeo.